Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja sempre conosco. Vamos, nos próximos minutos, fazer algumas reflexões sobre o tema o Espiritismo, base estruturante de nossas vidas. Mas antes, vamos nos conectar melhor com a espiritualidade através de uma prece. Oremos. Divino Senhor da vida, nós vos agradecemos por mais uma oportunidade que nos concedes de, nestes instantes, refletirmos sobre a mensagem dos Espíritos, teu Evangelho de luz para nossas vidas. Que possamos ser inspirados na compreensão dessa mensagem e principalmente, Senhor, que sejamos fortalecidos no nosso dia a dia, para que possamos pôr em prática, na nossa vivência, aquilo que estudamos, aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos no nosso caminhar. Sê conosco, Senhor, e com todos aqueles que convivem conosco e que muitas vezes não comungam das mesmas ideias, da mesma religião. Ampara todos os que passam por provações, principalmente aquelas provações mais difíceis, que tua misericórdia possa ampará-los e a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Pois bem, nosso planeta tem atualmente cerca de 8 bilhões de habitantes encarnados. Certamente que uma quantidade muito grande também e provavelmente maior de espíritos desencarnados. Mas nos concentremos nos encarnados. Nós podemos dividir essa massa populacional de várias formas e em vários grupos, mas comecemos dividindo entre aqueles que não acreditam que temos algo mais do que a matéria, os materialistas, e aqueles que acreditam que existe algo mais do que a matéria, os espiritualistas. Bom, dentro desse grupamento dos espiritualistas, nós vamos ter o grupamento dos religiosos. E aí uma primeira questão para a nossa reflexão. O que é uma religião? Dependendo da concepção, vai se dizer que a religião é uma organização em que se funda em determinados princípios ou doutrina, tem uma hierarquia, tem paramentos, tem, enfim, rituais. Mas será que religião é só isso? Ou essa é a concepção melhor de religião? Nós temos que o nosso mundo, nosso planeta Terra, nossa humanidade terrena, tem hoje uma infinidade de religiões, de cultos religiosos, milhares. Nós aqui do Ocidente temos mais familiaridade com as religiões chamadas cristãs, ou seja, aquelas que seguem ou se dizem seguir os ensinamentos de Jesus. Mas sabemos que existem religiões outras, não só fora do nosso país, mas particularmente no nosso país, existem outras religiões que não têm esse mesmo entendimento, essa mesma crença. Então, começa aí primeiro uma reflexão. Será que existe uma religião mais certa do que a outra? Qual seria então? É uma resposta difícil de se encontrar, e que faz com que muitas pessoas passem a vida até duvidando das religiões, e por isso que nós temos a quantidade ainda muito grande de materialistas. Em determinados lugares do nosso planeta são talvez maioria em suas populações e seus países.
Mas o que nos interessa mais neste momento é nós refletirmos sobre a nossa religião, ou seja, o Espiritismo. E o que é que o Espiritismo tem de diferente das outras religiões e o que é que isto faz de diferente na nossa vida, principalmente? Porque mais importante do que termos uma religião é termos religiosidade em nosso comportamento, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Por isso que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedica um capítulo intitulado Fora da Caridade não há salvação. E neste capítulo ele nos demonstra claramente que não é a religião que, entre aspas, salva na concepção de muitas pessoas. Nem mesmo o que se poderia dizer é a verdade. Então ele diz que a máxima fora da igreja não há salvação, fora de uma religião, e fora da verdade não há salvação, elas são falhas. Por quê? Porque se fosse uma determinada igreja ou uma determinada religião que tivesse a salvação, e as outras? Milhões e milhões de criaturas estariam condenadas, na concepção vulgar, à perdição, né? E se fosse fora da verdade? Quem poderia dizer que está com a verdade? Na ciência, a verdade se modifica constantemente à medida que o conhecimento avança. E na religião, quando muitas vezes algumas religiões são tiradas muito mais da cabeça de algumas pessoas do que de fundamentos propriamente ditos, né? Então, ele nos diz que a máxima realmente que nos leva à salvação, mais uma vez entre aspas, é a caridade ou o amor. Por quê? Porque essa máxima é pregada por basicamente todas as religiões. O que diferencia muitas vezes as religiões são os cultos, a forma, o ritual de fazer a adoração, mas a doutrina principal, principalmente das religiões cristãs, é a prática do amor, ou, em outra palavra, a prática da caridade. Então, acertadamente, Allan Kardec faz essa afirmativa e bem pertinente para a nossa reflexão. Mas o que é que vai levar alguém à prática do amor? Aí a doutrina religiosa tem uma influência grande. A maneira como nós vemos o mundo e as coisas pode favorecer ou dificultar essa prática da caridade. Por isso que seria interessante nós refletirmos o que o Espiritismo prega, quais são as referências, os postulados, as questões principais do Espiritismo e o que isso nos diferencia de outras religiões e, mais ainda, o que isso pode nos favorecer na compreensão da vida e na maneira de viver. Então vejamos um primeiro princípio básico da doutrina espírita, que é a existência de Deus. Alguém poderia de imediato pensar, mas todas as religiões afirmam que Deus existe. É verdade. Desconheço alguma religião que pregue a não existência de Deus. Existem concepções, às vezes, para a gente, absurdas ou fora de propósito, mas uma religião se funda basicamente na existência de Deus. A questão é como vemos esse Deus? Qual é a nossa concepção desse Deus? Nós sabemos pela história que nos primórdios, nós, né, a humanidade, tinha concepções de Deus muito primárias, ligando basicamente as forças da natureza, né, ao trovão, ao raio, enfim. Com o passar do tempo, o homem passou a cultuar Deus como uma forma muito semelhante a si,
uma forma antropomórfica. E aí criou um Deus à sua imagem e semelhança e transferiu para esse Deus as nossas imperfeições, as nossas falhas. E aí nós vamos ver em muitas religiões uma concepção de Deus ainda, um Deus vingativo, um Deus que se ira, se arrepende, um Deus que quer o fim da sua criação. Em resumo, um Deus muito humanizado. E qual é a concepção de Deus para o espírita? Bom, isso Kardec colocou na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, livro este que inicia a nossa religião, a codificação e a nossa religião, e que foi publicado em 18 de abril de 1857. Então, acertadamente e inspiradamente, certamente, Kardec inicia o Livro dos Espíritos pelo tema Deus, como princípio de tudo. E na primeira pergunta, Kardec, mais uma vez, com muita perspicácia, questiona que é Deus e não quem é Deus. Ou seja, ele amplia as possibilidades de resposta. E a resposta dos espíritos, ela é realmente muito profunda, apesar de aparentemente simples, pois eles dizem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, uma frase curta, mas se nós observarmos, é profundamente filosófica. De certa maneira, traz o conhecimento já existente entre os filósofos gregos, que falava do primeiro motor, ou motor inicial. E aí os espíritos dizem, né, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, além de ele ser a causa de todas as coisas, a sua inteligência é insuperável. E nós vamos ver no Livro dos Espíritos que, através dos atributos da divindade, nós vamos perceber que o Deus pensado pelos Espíritos, trazido pelos Espíritos, ele é muito maior na sua concepção e seu poder do que um Deus humanizado. E o que isso pode nos influenciar na nossa maneira de viver? É porque Deus, sendo a causa de tudo, tudo que nos acontece tem que ter uma razão de ser. E sendo Deus, tendo Deus um dos atributos, né, a inteligência suprema, além da onisciência, onipotência, né, e principalmente ser soberanamente justo e bom, tudo que nos acontece tem uma razão justa e para o nosso bem, ou seja, para o nosso progresso. Mesmo aquelas coisas que aparentemente são mal, porque geralmente nós configuramos algo como mal quando é algo que nos traz um aborrecimento, alguma coisa que nos desagrada de alguma forma. Mas se nós ampliarmos a nossa concepção das coisas, nós vamos ver que, em tendo tudo uma razão de ser, mais cedo ou mais tarde nós encontraremos a razão daquelas situações desagradáveis que visaram o nosso progresso enquanto seres, né, enquanto criaturas de Deus. E aí, mais uma questão que o Espiritismo nos traz. Ele nos fala que nós somos espíritos imortais, ou seja, nós fomos criados por Deus, mas nós nunca deixaremos de existir. E isso também traz uma consequência para a nossa vida, para estruturarmos a maneira de nós vivermos. Nós não teremos fim. E, aliado a uma outra informação que os Espíritos nos confirmam, né, ratifica, que nós estamos sujeitos a um processo evolutivo, ou uma lei chamada lei de progresso. E nesse processo evolutivo, nós vamos angariando cada vez mais conhecimentos e virtudes. Dizem-nos os Espíritos que Deus nos criou simples e ignorantes. Somos espíritos imortais, mas fomos criados simples e ignorantes. Então, nós começamos, de uma certa forma, do zero, sem conhecimento e sem virtudes. E
à medida que nós vamos vivendo, nós vamos ampliando esse conhecimento e conquistando virtudes. E para isso, nos diz o Espiritismo, nós temos um mecanismo divino chamado reencarnação, ou seja, é a possibilidade de nós vivenciarmos no mundo corporal, no mundo das formas, inúmeras vezes, tantas quantas forem necessárias para o nosso progresso, para nós chegarmos a uma condição de espíritos perfeitos, perfeição relativa, espíritos puros, espíritos que em alguma concepção se chama espírito de luz, né? Mas espíritos no grau de perfeição passível a uma criatura, já que a perfeição absoluta somente Deus. E esse processo de reencarnação nos permite vivenciarmos diversas situações e através dessas situações nós vamos aprendendo a cada momento algo mais. E esse mecanismo da reencarnação ele está associado a um outro mecanismo chamado lei de causa e efeito. Ou seja, tudo o que fazemos traz uma consequência. Nos dizeres de Jesus, aquela passagem que ele diz que a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Então é a tradução evangélica para a lei de causa e efeito. Então, se tudo tem uma consequência e nós vamos responder ou nos favorecer dessa consequência, então nós passamos a ter uma nova maneira, uma outra maneira de encarar a vida. Porque se eu aplico-me a praticar o mal, a consequência será o mal retornar para mim. Consequentemente, eu posso fazer o contrário. Se eu faço o bem, mais cedo ou mais tarde esse bem se reverterá para mim. Então, nós vamos percebendo que esses conhecimentos que o Espiritismo nos traz, que a doutrina dos Espíritos nos traz, como princípios básicos, como princípios estruturadores da religião, também reflete-se na estruturação da nossa vida, da nossa maneira de viver. Então, quando nós aceitamos, compreendemos que nós somos espíritos imortais, ou seja, tudo que eu conquisto fica comigo, eu não vou desaparecer ao morrer, nem vou me juntar a um todo universal e perder a individualidade. Então, nós passa a ter um sentido diferente para a gente, por exemplo, estudar, amar, tentar ser melhor, fazer o bem, porque isso vai ficando com o espírito. E quando nós compreendemos também que existe a lei de causa e efeito, desses processos reencarnatórios, nós passamos a nos policiar mais, passamos a averiguar mais nosso comportamento, porque as nossas ações têm consequências. E mais do que só as ações, os nossos pensamentos também. Porque Jesus, lá no Evangelho, nos diz que se a gente pensar mal em uma determinada situação, isso já tem uma repercussão. E os Espíritos nos esclarecem que o pensamento é força. Então, o pensamento é o início das ações. As ações, à exceção das ações instintivas, elas surgem pelo pensamento, a ideação. Por isso que é tão importante nós termos o cuidado com os nossos pensamentos. E aí nos lembramos dos evangelistas quando nos chamam a atenção para a seguinte frase: olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Ou seja, nós temos que estar atento às coisas, vigiando principalmente os nossos pensamentos, e quando nós percebemos que os nossos pensamentos estão fraquejando, estão caminhando para uma situação que não é muito conveniente, nós devemos recorrer à oração, a essa ligação com a espiritualidade, essa ligação com Deus, com Jesus,
e, se for o caso, pedir socorro mesmo, porque sendo nós ainda espíritos imperfeitos, precisamos da ajuda divina para superarmos as nossas dificuldades. É tanto que lá no Pai Nosso, no final, a recomendação de Jesus no pedido a Deus de livrar-nos do mal. Mas esse mal não é um mal externo, não, como muitos pensam, pedindo e querendo que Deus livre dos problemas. Esse mal é o mal interno, as nossas imperfeições, o homem velho que ainda habita entre nós. Esse mal que nós precisamos combater, né? Nessa transformação moral que precisamos efetuar dia após dia, combatendo as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Então, nós vemos nesses ensinamentos iniciais que o Espiritismo nos traz recomendações, orientações para uma nova maneira de comportamento, uma nova maneira de estruturar nossas vidas. E uma outra questão que o Espiritismo também nos traz, que a gente precisa refletir um pouco, é que nós, diferentemente de outras religiões cristãs, acreditamos na comunicação dos espíritos conosco, ou seja, daqueles que já partiram para o mundo espiritual. Alguns podem já ter ouvido ou serem admoestados dizendo que nós não podemos consultar os mortos, conforme estaria no Deuteronômio, que Moisés havia feito essa proibição. Então, o primeiro ponto é, se ele proibiu é porque era possível. Então é uma coisa bem simples da gente refletir. Se ele proibiu é que era possível. Mas por que será que ele proibiu? Essa é a questão que nós temos que refletir. Não a análise literal do texto, como uma proibição pura e simples, mas como nós estamos fazendo nessa relação com os espíritos, com aqueles que já estão no mundo espiritual. Que Moisés proibiu, ainda hoje não é recomendável fazer. Ou seja, é estar em contato com os espíritos para questões de pouca importância, questões menores, questões fúteis, levianas. Isso Moisés proibiu há 3.000 anos atrás, há mais de 3.000 anos atrás, e Allan Kardec também não recomenda no Livro dos Médiuns e em toda a obra espírita. Por quê? Porque os espíritos têm uma função mais nobre do que estar dando conselhos de pequenos detalhes da nossa vida que cabe a cada um de nós resolver. Infelizmente, nós vemos ainda, até no meio espírita, pessoas que se tornam quase que viciadas em consultar os espíritos para tudo. Ficam dependentes dos espíritos para tomarem decisões. Isso não é recomendável. Por quê? Uma outra coisa que o Espiritismo nos trouxe de informação, Allan Kardec percebeu isso nos primeiros momentos dos seus estudos, é que os espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra. Então, se aqui na Terra nós vemos pessoas malfeitores, pessoas maliciosas, pessoas que fazem, desejam, propagam o mal, pessoas que são irresponsáveis, levianas, no mundo espiritual é a mesma coisa. Nós vamos ter pessoas, espíritos, nessas mesmas condições. Então, o intercâmbio com o mundo espiritual tem que ter suas precauções, tem que ter seus cuidados, como recomendava Allan Kardec há 160 anos atrás. Então, se a pessoa procura os espíritos para futilidades, quem vai acorrer a essa comunicação, a esse intercâmbio, certamente serão espíritos levianos, brincalhões, que não têm responsabilidade com a verdade, ou pior, espíritos maliciosos, maldosos, que podem se utilizar deste momento para prejudicar
a própria pessoa que fez esse pedido, manipulando-a em sua vida. Então, mais uma informação para a gente que deve nortear a nossa vida é que nós temos que usar o nosso entendimento na tomada de decisões. Deus nos concedeu uma faculdade, que é o livre-arbítrio, para nós realizarmos o nosso processo de evolução aqui no mundo corporal, no mundo das formas. Então precisamos desenvolver esse raciocínio, essa inteligência. E aí, um detalhe, para dentro da lei de progresso, é que nós precisamos evoluir em dois grandes aspectos, ou dois grandes vieses. A inteligência, o aspecto intelectivo, ampliar nossos conhecimentos, mas também evoluir no aspecto moral, ou seja, as conquistas das virtudes. Então, esses dois aspectos têm que ser considerados em nossa vida. E, em geral, nós desenvolvemos primeiro a questão intelectiva, que favorece a tomada de decisão na hora da conquista das virtudes, que nada mais é do que discernir entre a prática do que é certo do que é errado. E para nós sabermos o que estamos fazendo é certo ou errado, nós temos lá no Livro dos Espíritos a terceira parte que trata das leis morais. Parte dessa do Livro dos Espíritos que foi aprofundada depois na terceira obra da chamada codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós compreendendo, primeiro estudando e depois compreendendo o que são essas leis morais, que nós podemos fazer uma correlação simplória, simples, com os 10 mandamentos de Moisés. Se nós compreendermos essas leis morais, a sua aplicação, nos permitirá uma tomada de decisão mais consentânea, mais correta, com o processo de evolução espiritual. Mas podemos, resumidamente, lembrar uma passagem do Evangelho em que Jesus recomenda: não façais aos outros o que não gostaria que vos fizesse. Essa é uma recomendação que, em regra, é um grande norte para nossas vidas. Porque se nós temos uma atitude, pensamos numa atitude, e se nós nos colocarmos na posição do outro, nos colocarmos naquela situação e vermos que aquela ação nós não gostaríamos que fizesse contra nós ou conosco, então certamente que isso nos favorecerá na tomada de decisão correta. Então, é um norte para no uso do nosso livre-arbítrio na procura do bem. Naturalmente que a conquista de virtudes não é algo rápido. Ilude-se aquele que, numa única encarnação, vai se transformar num espírito superior. Não é possível. A natureza não dá saltos. Não dá saltos do ponto de vista material e muito menos do ponto de vista moral. Então é necessário um processo de aprendizado, processo de mudança, dia após dia. Por isso que Deus nos colocou as suas leis na nossa consciência, para que nós tivéssemos acesso sempre a esse manancial de informações. Naturalmente que nós precisamos primeiro despertar esse manancial, e despertamos através do estudo das leis morais, por exemplo, ou do Evangelho do Cristo. Então, através desse estudo, nós vamos ativando essas leis morais e, a partir daí, a nossa consciência será um sino ou uma luz que vai nos alertar todas as vezes que algo estiver errado, que alguma coisa equivocada estivermos praticando. Então, à medida que a gente estuda e conhece o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, nós vamos tendo maiores possibilidades de praticar o que é certo, de fazer o bem. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas não é o caminho, como alguns pensam, do seu sangue ter libertado o pecado. É o caminho do seu ensinamento.
a moral evangélica, que Allan Kardec se utiliza, né, extraindo dos evangelistas, dos evangelhos, para confeccionar, inspirado pelos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, este livro nos traz esse norte para nossas vidas, exemplificando, destrinchando as mensagens morais de Jesus para nos favorecer na nossa caminhada, na nossa conduta. Então, nós podemos refletir, né, da importância do estudo da doutrina espírita, pelo lado intelectual, intelectivo, pelo conhecimento que ela nos traz em toda a obra, todos os livros, dos 5 livros da codificação, mas também das obras complementares, como obras póstumas, que é o Espiritismo, os exemplares da Revista Espírita, que tem um manancial de informação muito grande também, mas principalmente que, à medida que nós estudamos essas obras, nós vamos ampliando não só o conhecimento, mas também as reflexões sobre a vida, uma compreensão maior sobre a vida. E aqueles postulados, principalmente nós sermos espíritos imortais, nós estarmos sujeitos a um processo de evolução, nós sermos criaturas de um Deus que é soberanamente justo e bom, e que, por conseguinte, aquilo que Ele nos permite passar sempre é o melhor para nós. Melhor no sentido do processo de evolução a que estamos sujeitos, né? Neste processo de evolução, é de ressaltar que, assim como o aluno que não passa de ano precisa repetir, nós, quando passamos por uma situação, por uma prova, e não aprendemos a lição, precisamos retornar essa lição. Quando nós falamos não passamos na lição, geralmente é porque nós erramos quanto ao nosso próximo. Nós ferimos, nós machucamos, nós prejudicamos aquele que caminhava conosco. E aí esse processo reencarnatório vai nos permitir, quando não é possível na mesma vida, permitir que retornemos próximos, de alguma maneira nos aproximamos, mas mais das vezes retornamos na mesma família, seja na situação de pais e filhos, seja na situação de irmãos, seja na situação de cônjuges, para regularizarmos, vamos chamar assim, essa situação de vidas anteriores. Porque, como nos diz Jesus, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Ou seja, ele nos dá a oportunidade de, no caminho reencarnatório, no caminho do mundo material, nós fazermos essa reconciliação para não levarmos esse processo para o mundo espiritual e permanecermos vidas após vidas com essas más querências, essas problemáticas entre as criaturas. Então, que possamos, na nossa vivência, lembrarmos a cada momento dessas lições que a doutrina nos traz, principalmente as lições que o Evangelho do Cristo nos traz. Lembrando que Jesus veio nos mostrar, não só ratificar verbalmente o que os antigos já falavam da necessidade do amor, mas principalmente ele veio exemplificar como devemos amar ao próximo. E este amor tem uma profundidade muito grande, né? Porque exige de nós um esforço de transformação. Basta lembrar que pergunta Allan Kardec aos espíritos como entendia Jesus a caridade, o amor.
E aí está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem a Allan Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essas três palavras, benevolência, indulgência e perdão, se nós pegarmos as primeiras letras, nós vamos formar a sigla BIP, que favorece a nossa memorização. Então, são três palavras fáceis de memorizar, mas a questão é a vivência. Benevolência para com todos exige que nós não separemos, na hora de praticar o bem, aqueles que são espíritas daqueles que não são espíritas, aqueles que são da nossa família, aqueles que não são da nossa família. Em resumo, não é uma coisa fácil na nossa condição espiritual, em todos os momentos. Nós temos que nos esforçar nessa prática. Mas existe algo talvez muito mais difícil, que é a prática da indulgência. Principalmente nesses tempos de intolerância, de preconceito, de tantas atitudes negativas. Mas precisamos exercitar essa indulgência. E o que é indulgência? É tentar compreender as razões do outro. Por que aquela pessoa age daquela maneira ou agiu daquela maneira em relação a nós? Lembremos-nos que todos nós estamos sujeitos ao processo de evolução. E, consequentemente, nem todos nós estamos no mesmo degrau evolutivo. Então, nós vamos ter pessoas mais adiantadas do que nós, mais evoluídas, mas vamos encontrar também muitos espíritos encarnados e desencarnados mais atrasados do que a gente, ainda praticando mais erros do que nós próprios. Por que praticando mais erros do que nós próprios? Porque nós também praticamos muitos erros ainda. Basta a gente lembrar aquela figuração exemplar de Jesus diante da mulher adúltera, e dos fariseus que queriam apedrejá-la, mostrando que todos nós temos erros e não podemos condenar ninguém. Então devemos procurar a indulgência e, em conseguindo a indulgência, nos facilitar a prática do perdão. Então, a terceira vertente da caridade é o perdão. E mais importante é que o perdão, ele nos favorece muito mais do que aquele que errou. Então, se nós usarmos da nossa inteligência conquistada com a reflexão, nós vamos ver a importância da gente perdoar o outro para nos libertarmos dessa amarra, dessa ligação, dessa escravização a um fato que está no passado, que não pode ser mais modificado, mas nós podemos modificar a maneira de ver esse fato e deixar ele debaixo de uma pedra. Então, nós vamos nos aperceber da grandiosidade dos conhecimentos que a doutrina nos traz e que esses conhecimentos, eles vão pouco a pouco transformando a nossa vida. Às vezes, nós não nos apercebemos dessa transformação. É preciso que outro que convive conosco nos chame e diga e nos mostre o quanto a gente tem se modificado. Então, esse processo ele vai ocorrer naturalmente, mas com certeza, com o nosso esforço e com nossa determinação em estudar e vivenciar o Evangelho e o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, certamente nós aceleraremos nosso processo de evolução. Então, que todos nós possamos refletir e, principalmente, trabalhar por nosso progresso, por nossa transformação, que é combater as nossas más inclinações, as nossas imperfeições e nossos vícios. Muito obrigado e vamos agradecer através de uma prece. Divino amigo Jesus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de reflexão deste momento e que rogamos, Senhor, dai-nos força e discernimento para praticarmos o bem, vivenciarmos o amor em todas as oportunidades. Que assim seja.